Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão entrando agora ao vivo nessa live com um assunto maravilhoso, um assunto que eu amo, só que hoje nós vamos ter um convidado super especial que vai nos ajudar, assim, nos deixar assim mais com a cabeça mais fresca sobre o assunto. Eu vim até de verde, né? Porque nós vamos falar sobre... Deixa eu até aceitar aqui o nosso... Assim para vocês, porque a live é sobre ervas na espiritualidade, né? O uso das ervas. E como eu sou apaixonada por esse assunto, eu tive que convidar uma pessoa que realmente entende do assunto, né? Para vir aqui. Tá entrando. Oi, Lonan, que Cheguei, bom. cheguei, maravilhosa tarde, Ale, Ah, gratidão pelo convite. gostoso. Eu escutei você falando que você tá de verde, eu não tô de verde, mas deixei tudo aqui atrás verde pra, né, É, entrar no clima da nossa live de hoje, né? com certeza. Nós vamos falar sobre um assunto e, né, que remete a isso. Então, eu falei assim, deixa eu me vestir, deixa eu ficar preparada para isso. Assim como todas as pessoas que forem entrando vão aprender muito, eu também vou aprender, porque eu sou apaixonada pelo assunto, apaixonada pelo tema, mas sou assim, uma amadora, né? Aí eu falei, então, nós vamos convidar uma pessoa que entende mesmo. Eu até ia falar um pouquinho sobre ele, sobre o currículo, mas não. Vamos deixar que ele fale, ele vai explicar para vocês. Até eu quero que ele se apresente em primeiro lugar, né? E daí se você quiser, Lana, a gente vai. Ainda estão aos poucos entrando aí os nossos convidados, mas não tem problema. Vamos continuar mesmo assim. Se tiver pergunta, vocês podem ir colocando aí que eu vou falando. E depois essa live vai ficar gravada, né? Tanto no meu Instagram como no do Fernando, tá bom? Então, seja bem-vindo. E vamos lá, Fernando. Eu que agradeço, eu estava muito feliz por esse nosso encontro, porque falar de plantas, assim, é falar da minha vida, né, na verdade. Mas para o pessoal que está chegando e para o pessoal também, né, que está fazendo parte do meu Instagram, todos juntos hoje nessa live, eu sou o Fernando Lonan. Vou falar primeiro do meu lado científico. Eu sou farmacêutico com mestrado e pesquisador científico em plantas medicinais e fitoquímica, que é a química das plantas. Entender os princípios ativos, sabe? Tomar chazinho disso, daquilo, para que serve? Esse é o meu trabalho dentro da farmácia. Mas também sou um cientista que trabalha com a espiritualidade. Muita gente vê, né? Não, ou é cientista ou é da espiritualidade. Eu uni os dois e, gente, tem muita coisa que as duas áreas se conversam. Que a gente vai até falar um pouquinho disso hoje, né, Ale? Então, eu até vou dar um pitaco aqui. Eu estava conversando esses dias com algumas pessoas e a gente falou. Eu acho que a gente está num. Acho não, tenho certeza. A gente está num momento em que a ciência e a espiritualidade estão se conversando em tudo. Não adianta a gente tentar fugir. Hoje ainda existem pessoas que acham que não tem nada a ver, mas quando a gente começa a se aprofundar em assuntos relacionados à espiritualidade, a ciência está provando que realmente nós precisamos nos conectar com o nosso espírito, porque isso também faz Exatamente. parte da Eu, ciência. como tarólogo, trabalhando com tarô para mais de 20 anos. Hoje nós já temos diversas pesquisas, inclusive de psicólogos fazendo, relacionando com a sincronicidade do tarô. Isso, né? Carl Jung já fez há muitos anos atrás e mesmo assim ainda nós temos, né, muitas pesquisas evidentes. O mesmo acontece com as plantas. Hoje o Reiki já é parte do SUS, meditação é parte do SUS. Ou seja, nós temos aí uma infinidade de coisas relacionadas à espiritualidade, ao nosso lado de hermetismo, ocultismo, seja também da Umbanda, do Candomblé, espiritismo. Muitas das nossas práticas hoje já são vistas pela ciência com um outro olhar, com uma visão mais holística, onde tudo funciona. Isso é maravilhoso, né? É sinal que a progressão, que o crescimento, a expansão realmente está entre nós. Isso é ótimo de saber. A evolução em todos os sentidos, né? Exato, exato. Então, já que
você começou a falar aí sobre a sua, como que você, essa tua, as habilidades, na verdade, até quero falar uma coisinha que esses dias aí eu tava com um probleminha no ouvido, umas coisinhas, o Lonan já me deu umas receitinhas aí, né, Lonan? Aí eu, então, deixa eu ver, você prefere que eu te chame de Fernando ou de Lonan, Pode ser tanto de faz? Lonan que o Ou pessoal Fer? registra, fica mais fácil. Então tá bom. Eu já acostumei. Para mim é Lonan mesmo. E eu quero assim que você fale pra gente um pouquinho como que começou essa tua conexão com as ervas. Assim, foi porque você fez farmácia ou porque você, por causa da religião, ou se você já sei lá, às vezes tem gente que desde pequeno, eu tenho a minha mãe, por exemplo, ela entende muita coisa sobre planta. E eu sempre, às vezes perguntava, às vezes não, mas a minha filha, eu tenho uma filha que sem ninguém falar nada, ela já era apaixonada desde pequenininha, sabe? Olha, Então, assim, tem gente que gosta mesmo, né? Não precisa nem estudar para que perceba que tem aquela, o toque da aquele folha. lado então, eu quero que você conte assim, um pouquinho dessa sua história pessoal com essa questão mesmo. É muito interessante. Eu tive contato com plantas por causa da minha avó. Minha avó, ela até é praticamente analfabeta, mas assim, a minha infância eu fui tratado com plantas. Seja no xarope caseiro, na garrafada, que ainda usava a própria garrafa que vinha a cachaça para fazer os destilados, né, para fazer, na verdade, as extrações. Então, essa foi a minha linhagem de tratamento. Só lá para meus 11, 12 anos, que eu fui receber medicina, né, alopática pela primeira vez, por causa que aí, no caso, eu precisava de um antibiótico. Mas antes disso, o tratamento era só natural. E vendo minha avó sempre me explicando, olha, essa ela mineira, né? Olha, essa folha você usa nisso, para isso você coloca outra coisa. Então, desde pequenininho, eu sempre fui tendo muito contato com as plantas. E como minha família toda sempre também foi muito voltado para a espiritualidade, então isso acabou sempre casando muito. Do mesmo lado que tinha o lado de tratamento com plantas, também tinha aquilo, quando a criança estava muito bagunceira, dar um banho de rosa branca na criança, ou quando estava Ah, com para baixar a para dar uma sagem. acalmada, ou quando estava com alguma dor, machucado, fazer lá uma misturinha para aplicar em cima do ferimento, ou colocar alguma coisinha debaixo do travesseiro para a criança poder dormir melhor. Então, essa foi minha rotina. E eu fui crescendo com isso, lógico. Estudei muito fitoterapia, fiz muitos cursos relacionados, mas na fitoterapia, em boa parte dos cursos, a gente aprende como trabalhar com as plantas, mas eu queria ir além. Escorpiano, do jeito que sou, queria mergulhar um pouquinho mais para entender mais. Nossa. E você também, é verdade. E aí o que eu fiz? Eu fui e entrei na faculdade de farmácia, fiz o meu bacharel, né, em farmácia. Foi quando também eu entrei para a iniciação científica. E dali eu comecei meus projetos. A farmácia, assim, eu gostei da parte das plantas, né? Porque quem trabalha com planta sempre tem um olhar assim meio diferente para alopatia, né? E eu sempre fui pro lado das plantas, dos tratamentos naturais, até porque já veio das terapias também. E dentro da farmácia me abriu as portas para a parte científica das plantas, Uhum. que até o último trabalho que eu fiz foi sobre a bardana com efeito cicatrizante. Nossa, depois você vai falar um pouquinho sobre Que ela a pra gente, então. bardana que é um mato que tem no quintal de um monte de gente, tem uma função cicatrizante fantástica, e isso a farmácia, junto com a ciência, me proporcionaram. Mas meio que tudo isso estava interligado, ou seja, na espiritualidade, ou seja, nos tratamentos que eu recebia, sempre as plantas fizeram parte do meu dia a dia. E até hoje faz. Pois é, e isso aí é bem interessante, porque hoje em dia é difícil a gente ver pessoas fora geralmente na religião, ou as pessoas mais velhas que falam de planta. E daí, esses dias eu ainda entrei numa casa de produtos naturais, que eu gosto de comprar umas coisinhas e tal. Aí tava lá uma ala, uma parte assim, cheia de xarope. A xarope da vovó, que é um dos mais conhecidos, né? Aí, pelo menos aqui no Brasil. Aí onde você mora, não sei, mas aqui, xarope da vovó tem para todo mundo. E daí tinha vários, assim, xarope que não sei o que, com canela de velho, xarope não sei o que para isso.
Aí eu fiquei olhando. Na verdade, a gente já tinha falado sobre a nossa live. Aí eu fiquei olhando e falei, nossa, eu vou falar, eu não quero esquecer para eu falar para o Lonan falar mais sobre isso. E eu lembro quando eu era criança, sabe? Eu lembro que tudo a mãe fazia para machucado, para minha avó. Minha avó tem uma descendência, né, indígena e tal. Então a gente aprendia muito, tanto com ela quanto com o outro lado da família. Só que a gente, infelizmente, né, a gente vai passando por uns anos aí, por tanta coisa, tecnologia, e as pessoas vão deixando para trás. Vão Sim, deixando para trás o que realmente. Não estou falando aqui, né, sobre os outros remédios aí que não alopáticos. Claro que a gente precisa, a ciência está aí para isso, né, para modernizar as coisas. Só que é engraçado que a gente acaba deixando de lado. sim. Muitas pessoas, muitas famílias que a nossa ancestralidade usava sempre isso e as famílias vão abandonando, vão perdendo. Será que vão perdendo a fé, Costumes, né? os costumes, né? E até justamente sobre isso eu quero que você, se você tem, né, algumas, com certeza você tem algumas histórias assim que você quiser compartilhar com a gente. Nesse sentido de que às vezes assim, a gente sabe que existe, sabe que dá para usar sei lá, um chá de hortelã, um chá de alguma coisa, uma arruda, que não é só para saúde, a gente sabe que é mal olhado, a energia negativa, não sei o quê. Eu quero que você fale assim, se tem alguém, se você já, alguma família, alguma pessoa te ligou, sabe? Pedindo assim receitas. Claro que no Sim. dia que você me passou uma receitinha lá, eu já tinha visto você passar para várias pessoas, lá mesmo naquele nosso grupo. Então, com certeza, tem muita gente que já. Qualquer coisa, peraí que eu vou ligar pro Lonan. Sim, Peraí que ele. Sabe? sim. É mais ou menos assim o índio moderno. É muito interessante isso, Ale, porque assim, a gente parte do princípio que todos os medicamentos que existem, a base é planta. Aham. Olha só. Todos, sem exceção. Olha. Por quê? Depois o que acontece? A indústria, ela começa a fazer o processo de sintetização desse composto químico. Mas, por exemplo, se a gente pegar qualquer medicamento, ele vai ter princípios ativos. Esses princípios ativos, eles saíram de alguma planta. Seja o princípio amargo para tratar o estômago, seja o azuleno, seja de repente os taninos, os fenóis, as quercetinas, que são todos compostos químicos presentes nas plantas, eles viraram medicamentos. Tanto que a evolução da farmácia começou nas boticas, que era aquele lugar que a pessoa chegava, falava o que ela tinha, e o farmacêutico, o boticário naquela época, ele pegava algumas combinações de plantas e eu dava para um chá, ou de repente um unguento, um xarope. E é muito interessante, porque em 2014 eu fui fazer especialização na China, porque eu também sou acupunturista. E lá eu tive o privilégio de conhecer as farmácias chinesas. E assim, gente, todo mundo recebe planta lá. Não tem medicamento alopático. A pessoa está internada, ela tem uma bolsinha, ao invés de ser bolsa de soro, é bolsa de decocto de uma planta cozida direto na veia. Gente, eu não sabia disso, nem imaginava. Pois Olha, é. falei Qualquer dia que eu desses eu teria vou que mais que postar aprender. Qualquer dia desses eu vou postar um TBT de fotos minhas da China. Você chega na farmácia, são aquelas gavetinhas com planta. Muito As interessante. pessoas andam pela rua, elas têm uma garrafinha térmica com erva. Na rua tem caixas, né, d'água, vamos dizer assim, de água quente, para a pessoa estar andando e lá parar, colocar água quente dentro da garrafinha e fazer seu chá enquanto anda. Então, na verdade, a perda da prática com as plantas aconteceu no Ocidente. Olha só, mais uma Quando informação você vai para a importante. Ásia, principalmente, é muito popular. Mesmo a medicina Ayurveda, todas elas ainda trabalham muito. Os árabes usam muito plantas para diversos tratamentos. E é engraçado que talvez seja pela facilidade, né? Que, obviamente, é muito mais fácil você ir lá, pegar uma cartelinha de comprimido, tirar um comprimido e engolir, do que você ir lá e preparar um chá. Macerar uma
erva, ou fazer não sei o quê, é verdade. Exato, exato. E é assim, eu sempre busco resgatar essa tradição das ervas, porque nós todos temos um lado indígena, nós somos do Brasil. Sim, E aham. mesmo aqui nos Estados Unidos também existem os indígenas daqui que deixou essa tradição. Só que é engraçado, aqui, apesar de toda a parte mais do comércio mesmo, né, o consumismo, você vai em qualquer mercado, você tem prateleiras de extratos de plantas. Perfeito De isso. A a Perfeito. Z, já pronto, para você pegar e pingar na boca. Acho que deveria ter mais essas casas aqui no Brasil, né? De casas, Exato. produtos naturais. Tem lugares que até tem, só que aqui eu moro em Curitiba, por exemplo, tem bastante lojas, mas eu acredito que tem lugar que não é bem assim, Não, né? tem Que lugar é mais que não é difícil. tão acessível. E como você perguntou, sim, até hoje eu dou atendimento com fitoterapia. Uhum, As pessoas me ligam, elas falam que elas estão sentindo, lógico, existe toda uma anamnese para isso. E eu uhum. entrego, eu indico, eu faço indicação, recomendação de plantas. Que a pessoa, eu tenho alguns contatos na qual já fabricam ou cápsulas de planta, extratos, que aí eu sei que são muito seguras, para aquela pessoa que não Conhecidos. tem tanto tempo de fazer o chá. E eu Entendi. ainda trabalho com a indicação. Eu gosto tanto de planta, Lê, que depois que eu voltei da China, eu tive que escrever um livro sobre as plantas da medicina chinesa. Ah, se você já tiver aí, você já pode comentar sobre o Não, livro também. esse livro eu vou fazer a versão dele. Ah, Eu vou fazer a não, segunda versão dele, que a não é para eu primeira era pular direcionada etapas, para então. alunos. Ah, então tá. Lona, então, eu quero falar uma coisa assim, que a gente começou a falar da saúde e tal, só que não sei se quem me segue, eu acho que está bem ansioso assim em saber sobre o uso das plantas na espiritualidade. Que não que seja o teu foco, porque o teu foco eu já vi que é bem amplo, né? Só que eu andei fazendo uns posts esses dias sobre isso, sobre algumas ervas, mas assim, com a minha limitação, eu falei sobre arruda, falei sobre alecrim, acho que falei sobre guiné também. Tem algumas plantas que a gente sabe que são boas para energização, Limpeza, sim. limpeza. Sim, e eu quero que você fale um pouquinho, sabe? Como a gente identifica, como a gente escolhe essas ervas, se existem propósitos espirituais diferentes, enfim, alguma. Ou se você pode dar algumas dicas para iniciantes. Adoro dar diquinhas de Muito erva. Aí você está legal. falando do meu setor, aí a gente está conversando. Então, eu adoro. Então, assim, eu quero que você fique muito à vontade para falar para a gente ensinar mesmo, porque é para isso. Claro, Falei, eu vou claro. convidar o Lonan porque eu quero abusar dele nessa live. Bom, vamos pegar do princípio. Hoje em dia, eu vou falar de hoje em dia e depois a gente vai lá para a história, que eu adoro história também. Hoje em dia, nós temos diversos equipamentos que eles conseguem mensurar a energia das plantas. Mesmo a planta, a folha rasgada, este aparelho consegue detectar a vibração ao redor da erva. São esses aparelhos radiônicos, assim, ou não? Não, não, aparelhos realmente que ou você tem termógrafos, tem vários Ah, outros tá. aparelhos que Uhum, identificam que realmente existe energia na planta. uhum. A energia também pode tratar energia. Só Sim. que hoje em dia, isso é separado. Na antiguidade, doença e espiritualidade não eram separados. Tanto que é o conhecido, é chamado, né, como conhecimento empírico. Uhum. Vou dar um exemplo para simplificar esse nomão complicado. Na antiguidade, por exemplo, a pessoa estava com uma dor de estômago. O xamã, o sacerdote, o dirigente daquela tribo, daquela aldeia, enfim, ele ia lá, buscava uma planta chamada espinheira santa, que muita gente deve conhecer, para a pessoa tomar essa planta, que por causa dos espinhos, aquele mal que estava dentro dela no estômago iria morrer. Olha. Ah, isso assim, então é como se fosse, porque na antiguidade, pela falta da ciência, pensava-se que todos os males
ou era castigo, ou era uma punição, ou era um desagrado. Já naquele momento, quando a sociedade foi perdendo a conexão com o todo e tornando-se mais sociedade. Uhum. Só que aí, muitos e muitos e muitos anos depois, pegou-se a mesma planta que os antigos usavam e falava: nossa, mas essa planta para estômago, vamos estudar ela? Fez todas as reações químicas, análise de laboratório e tudo mais, e descobriu nessa planta um princípio chamado princípio amargo. E o princípio amargo é uma parte química da espinheira santa que tem ação direta no estômago, funcionando como um omeprazol natural. Ou seja, Perfeito. Falei que valeria a pena essa live, hein? a gente pega aquele conhecimento ancestral de milênios, não dá para saber quando começou. Eu sempre digo que desde que o ser humano começou a ter consciência, ele começou a trabalhar com plantas. Sim. Um outro caso da arruda, não vou nem pegar a arruda, o eucalipto. Eucalipto é muito usado energeticamente para proteção. Da onde surgiu isso? Na observação. Porque quando a gente vai para os conhecimentos empíricos ancestrais, não era teste, assim, usar pessoas como cobaia. Tudo era visto através de como aquela planta reagia na natureza. Uma árvore de eucalipto, nenhuma planta nasce ao redor. Por causa dos seus anéis benzênicos, toda a sua composição química. Aí, o que a pessoa antiga pensava? Se nenhuma planta chega perto dessa árvore, se eu tomar um banho com essa planta, nada chega perto de mim. Uhum. Então, foi daí que foi surgindo as descobertas. Futuramente, com contatos com mentores, canalizações e mesmo conhecimento relacionado com a espiritualidade, ainda indicam-se essas plantas, mas tudo começou no Era uma vez. Uhum. A mesma coisa, mais um exemplo: planta quebra-pedra. A quebra-pedra, ela é muito utilizada para reduzir os cálculos renais. É. Como que descobriu isso? Uma planta que nascia entre as rochas. Então a pessoa falou: se ela consegue romper essas pedras, ela vai romper a pedra que está dentro de mim. É. Só que, lógico, muita gente, infelizmente, morreu nesse processo. Porque não se tinha o conhecimento da dosagem, que é um assunto que depois a gente vai falar sobre isso, que eu faço questão. Mas o interessante desse uso espiritual e hoje na saúde, na verdade a gente tem até um gráfico para isso. Espiritual e saúde era tudo uma coisa só. Uhum. Aí depois a espiritualidade pegou um caminho e a ciência, a saúde pegou outro. Só que hoje eles estão voltando a se encontrar. Então nós temos tanto o princípio da planta no tratamento energético, espiritual, ou espiritualista, vamos dizer assim, para não ficar parecendo que o uso de plantas é pertencente a alguma religião ou alguma tradição específica, e nós também temos o lado científico de tratamento de inovações, né, dentro da ciência. Só que o interessante é, eles sempre estiveram juntos. A mente humana separou. E a gente consegue, nossa, a gente passaria pelo menos 3 horas aqui só de exemplos de coisas que funcionam na espiritualidade e também funcionam na saúde, na mesma sintonia. Quando a gente trabalha com planta, é o quê? Resgatar os nossos ancestrais, que mesmo sem estudos, mesmo sem ciência, muito antes do Da Vinci fazer a anatomia, muito antes até da prática da acupuntura, que já existe há 5.000 anos, já se usava-se plantas. Eu tenho uma história, assim, uma experiência, né, da hortelã, uma planta que todo mundo, cadê? Todo mundo não, mas hoje, gente, hortelã quase todo mundo, ou todo mundo conhece, né? É difícil quem não conhece hortelã. Nem se for na bala. É verdade, nem que se for na bala, todo mundo conhece. E existem vários tipos também, né, de hortelã. Mas eu tenho uma historinha para contar
de uma pessoa, não vou, né, há muitos anos atrás, que ela estava com problema. Até eu quero perguntar para você se isso existe em relação ou se foi uma pessoa que não entendia nada mas deu certo. Era uma vez uma pessoa que estava com problema no relacionamento e sofria muito, e enfim, né? Brigavam, era muita briga e tal. E uma pessoa, foi numa benzedeira, né? Foi numa pessoa lá, uma senhora que benzia e tal. E ela receitou 7 dias de hortelã do pescoço para baixo, chá de hortelã do pescoço para baixo. Ok. Aí eu tava junto com essa pessoa, né? Que eu não posso falar o nome porque, Sim, né? sim. Mas eu tava junto com essa pessoa, que é uma pessoa muito próxima a mim. E eu, na minha vasta experiência, né, que não tenho muito, eu fiquei assim, nossa, mas hortelã para isso, né? Fiquei pensando, eu limitada, eu realmente muito limitada. Eu falei assim, não, mas não deve ser. Ah, ela deve ter errado. Ah, não sei o quê. Não fiquei jogando areia na minha companheira, que tava ali, porque ela ia perder toda a fé no que ela, na receita, né, que ela tinha Sim. recebido. Mas eu fiquei encucada com aquilo. E eu falei, não deve. Ai, não vai acontecer nada, porque hortelã aqui para baixo, pro relacionamento amoroso, não sei o quê. Enfim, né? Não sei se deu certo, se não deu certo, mas passou. Aí eu queria que você me falasse se você já ouviu algo assim, porque eu realmente eu nunca tinha ouvido que hortelã serve para, porque assim, eu acredito que quando a pessoa faz banhos e joga no corpo, ela está trabalhando ali com a energia, com o campo Isso. áurico também, Tá né? mudando a vibração dela, Sim, exatamente. porque, né, temos ali o campo energético e tal. Só que eu Isso. queria que você falasse sobre a hortelã, que é tão conhecida, e se realmente ela tem alguma coisa. Porque Olha daí eu que vou começar a tomar banho interessante, todo dia Ale. de hortelã. Fazer uma banheira de hortelã, vai ficar lá É dentro. verdade. Vai andar na rua parecendo um creme dental, né? De tanto cheiro Pois de é. hortelã que vai. Todo mundo vai querer usar aí hortelã, né? Só. Olha só. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que identificar nessa questão de banhos energéticos, a planta para, a gente tem que pensar a tradição daquilo. Porque cada lugar do mundo tem ervas diferentes e tradições diferentes. Por exemplo, a hortelã é uma planta muito popular na tradição grega, principalmente ao deus Apolo, que é o deus Nossa. da beleza, da sedução e das conquistas. Então E tem a ver. onde analisou que a hortelã era uma planta de Apolo? Porque quando o hortelã dá as flores, atrai muitas abelhas. Uhum. Cheiro Então, bom. se atrai a abelha, atrai. Então tem. Isso, assim, resumindo do resumo do resumo sobre uma lenda, sobre uma história. Eu falo assim, eu não gosto de usar a palavra mitologia, porque eu acredito muito em tudo aquilo que já existiu. Eu não imagino que pessoas naquela época, sem a comunicação que nós temos hoje, criariam histórias das quais não seriam verdades. Pode ser que tenha tido um romantismo por detrás das histórias, mas existe um fundamento. E isso acontece com diversas plantas. Por exemplo, isso até quando a gente vai ter um aconselhamento com uma entidade, com um benzedeiro, enfim. E a gente recebe, toma banho disso para isso. Tudo vai depender do conhecimento que já existe, Uhum. que foi passado de geração em geração, ou também da própria vibração, porque cada planta tem a energia de um elemento. Falando dos 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Então nós temos, apesar de todas elas virem da terra, nós temos plantas do elemento ar, por exemplo, sálvia, elemento terra, pinheiro, eucalipto, elemento água, lavanda, hortelã, E a água elemento é o fogo, sentimento. tabaco,
Se a gente levar Exato. pro lado, Elemento né? água é Ah, sentimento, é conexão. E, por exemplo, elemento fogo, tabaco, limoeiro, folha de goiabeira. Então, nós temos também a energia dos quatro elementos dividido, mas isso pela energia da planta entre os quatro elementos. Mas se nós formos com um pêndulo, com vários outros elementos que podem também ser considerados científicos de teste, a gente uhum. consegue identificar o elemento dessas plantas. Olha, que interessante. E aí, nossa, você trouxe uma coisa ali que eu tava torcendo para você soltar essa para eu falar disso. Que bom. Conexão. Banho da cabeça para baixo, do pescoço para baixo. Qual é a diferença? O pessoal que está assistindo, deixa aqui no comentário se alguém sabe qual é a diferença de tomar banho do pescoço para baixo ou da cabeça até os pés. Porque existe isso. Coloquem aí, gente. Pode colocar pergunta Pode também, se vocês colocar perguntas, a gente está aqui com o vão chat aproveitar. automático aqui para ver vocês. Eu gosto de pergunta, adoro pergunta. O professor gosta de responder pergunta, né? Aham. Então, eu fiquei assim, eu falei, gente, o Lonan, ele tem muito conhecimento, muito conhecimento. Só que também eu não posso fazer uma live assim de 1 hora, 2 horas, né? A minha vontade A é. gente faz Mas várias. como que. A Ó, gente faz várias. Ó, tem aqui, ó, tem gente falando aqui, prefiro de da cabeça. Eu vou explicar. Existem dois lados. uhum. Existem tradições que tomam-se banho do pescoço para baixo devido ao dogma, às tradições daquela religião. Não, não está certo, não está errado. Cada um nos seus conceitos. Mas pensando num conceito histórico, eu como um ocultista que não sigo nenhuma tradição, vou falar isso de forma ampla. Essa tradição de tomar banho do pescoço para baixo surgiu quando os negros escravizados chegaram no Brasil. Na África, existem determinados tipos de planta. No Brasil, pode ser que tenha algumas, pode ser que tenha outras diferentes. Até porque muitas das plantas que nós utilizamos hoje, que nós conhecemos, vieram junto com os negros da África. Sim. E o que acontece? Quando o negro chegou no Brasil, o africano chegou no Brasil, ele tinha já a tradição de banhos de ervas, os amacis. Uhum. Só que ele não conhecia as plantas. Então o que ele fez? Ele começou a tomar o banho do pescoço para baixo, por medo desse banho cair nos olhos, na boca e serem plantas venenosas. Olha, como que pode? E depois vai para cada lado. E é aquela coisa, né? Quem conta um conto, aumenta um Sim, ponto, e e hoje assim vira vai. a tradição e a tradição tá certa também. Porque não existe certo e errado. Então, Pois é. todas as vezes, por exemplo, que eu dou uma indicação aí, pegando meu lado bruxo, pegando meu lado feiticeiro, quando eu indico uma planta para alguma função energética, eu sempre deixo para a pessoa. Se você quiser, da cabeça para baixo, porque você também trabalha todos os chakras, É o coronário? Pois não é? é. E eu Agora, realmente. se a tradição não permite, do pescoço para baixo, tá tudo bem. Ou, se a pessoa tá sem tempo, até um escaldapés vai funcionar. Sim, Do mesmo jeito. Tá sem tempo ainda, pegar a folha na mão e esfregar na mão. já ajuda. Tá Temos mais sem chakras nas tempo mãos, ainda. temos chakras nos É, pés. tá mais sem tempo ainda. A pessoa tem 5 minutos no dia. Ela pega essa planta e cheira. Ah, é? E já? Daí Já ajuda? que vem os óleos essenciais. Sim. Ó, 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 olha como de uma coisa A gente... já vai indo para outra, para outra. Gente, olha, falar de planta é uma raiz tão Uhum. profunda que assim a gente poderia passar dias aqui falando disso. Então, Nossa. só fazendo então um resumo para quem chegou depois, a hortelã tem essa tradição porque ele é do elemento água, vibracionalmente falando, tem seus mitos relacionados com Deus Apolo e também é uma planta muito associada à polinização, de atração das abelhas. Aí, Uhum. e também essa questão do pescoço para baixo, da cabeça para baixo, vai de cada um. Então, sobre isso, né, da cabeça e do pescoço, eu realmente
posso falar aqui para vocês que quando eu era da religião, que eu era umbandista e eu não tinha outros conhecimentos sobre a espiritualidade. Tanto que quando eu comecei, quando eu senti assim aquele, você começa a se conectar, você começa o despertar mesmo, né? Eu falei, não, eu não, a religião não me cabe mais, né? Agora eu quero cuidar da minha espiritualidade, enfim. Só que quando antigamente eu sabia, entre aspas, né, que não podia na cabeça por causa do ori, porque tinha feito a macia, só, Isso, que a cabeça né, do orixá, isso. e ok. E depois de um tempo, depois que eu já não estava na religião, mas muito conhecimento que eu tive lá, eu uso ainda, até nos meus atendimentos, até nas minhas. No meu curso, que eu tô gravando agora um curso, e eu uso muito conhecimento sobre o que eu adquiri lá. Então, como meu pai já dizia, né? Conhecimento, você sempre vai ter espaço para você Não ocupa espaço, né? para você guardar. E isso é muito bom. Só que depois que eu comecei a estudar outras coisas, outras religiões, outros dogmas também, estudar para que eu aprendesse mesmo para o meu próprio conhecimento, né? Eu comecei a perceber assim que existem algumas religiões que indicam sim jogar. Quanto mais aqui nesse chakra, ia pegar a erva, porque daí você macera a erva, você joga, e aquele que ficou aqui, você então, quer dizer, você explicou tudo, porque existe para tudo aquilo teve um fundamento Exato. muito anterior e que a gente não sabe, que aquele conhecimento foi passando, Sim. E né? você vê como é muito mais relacionados ao que a pessoa acredita, que é como eu Uhum, disse, todos os conhecimentos estão certos. Cada um aham. tem que seguir o coração, cada um tem que ir naquilo que, né, que tem o match, que tem o Sim. encontro energético. Mas se a gente fosse levar ao pé da letra, qual a diferença de, por exemplo, tomar um banho na cabeça e entrar no mar? Entrar numa cachoeira. Eu não consigo entrar numa cachoeira e ficar desviando E para a minha baixo, né? cabeça de cair. Sabe? É Então, verdade. assim, por isso que é muito o lado do que a pessoa segue. E como eu disse, eu sempre friso isso, todo mundo tá certo. O que é importante, seguir o que seu coração diz. Que Sim. eu vindo de um caminho também que já... Eu tive minha casa espiritual aberta por mais de 14 anos. Passou mais de 800 médiums na minha casa. Só que eu sempre trabalhei de forma mais xamânica, onde não tinha o pode ou não pode, era mais livre, e tá tudo bem. Tanto que eu não falo que era uma religião, era uma filosofia que nós trabalhávamos. Eu sempre deixei muito aberto, cada um toma da cabeça aos pés, como quiser. O importante é vibrar naquela energia. Sim. E tem aquilo, né? Depende se o meu campo está aberto para aquilo, se eu abrir o meu campo magnético para É, aquilo, porque o que dá certo para mim pode não dar certo para o outro, depende muito de como exato. está a sua É vibração, a né? teoria do dentro tudo começa dentro para se refletir no exterior, certo? Sim. A gente Aham. começa, o nosso exterior é totalmente o que está dentro. Reflexo, né? Quando a Uhum. gente parte do princípio, eu sempre falo até nas minhas lives, a pessoa está buscando um amor, ela pode se entupir, ela pode ficar vermelha de banho de rosa vermelha, ficar Aham. queimando com a pele de canela. Não vai atrair o amor se ela não se abrir para isso. Sim, a gente tem o poder de abrir ou fechar o nosso Exato. campo, Todas né? essas práticas, ainda falando aqui, o uso das ervas, que eu gosto muito até de um ditado iorubá, que fala de Ossan, que é o deus das ervas, na Uhum. tradição africana, que diz o seguinte: pode faltar o sangue, mas não pode faltar a erva. Porque o elemento erva é vida, é vitalidade. Uhum. Então, quando nós utilizamos, seja num banho, numa defumação, num ritual, numa mesa, num preparo, na decoração de casa, em amuletos, enfim, tudo isso vai funcionar quando a gente começar a funcionar primeiro. Tudo é válido. É fato isso. Por isso que tem muita gente que fala, isso daí não funciona. Isso não dá certo para mim, porque não mudou dentro. Uhum.
E aí você pode tacar fogo na casa acendendo vela, pode se afogar no banho de erva, que não vai trazer aquilo que está buscando. Então, não deixe para que a planta faça um milagre. Seja você o milagre e a planta vem trazendo um plus, vem trazendo uma energia a mais em conexão daquilo que está sendo direcionado. Mais uma coisinha. Não sei se nós já estamos adiantados no horário, mas mais uma coisinha. Tem gente que, por exemplo, eu sinto isso nos meus alguns atendimentos, né? Que sempre que eu termino, a pessoa tem lá alguma. Enfim, surgiu ali durante a nossa conversa e tal, um problema financeiro, vamos falar aqui do financeiro, né? E tanto que eu tenha identificado, ou a pessoa tenha falado para mim, enfim. Por mais que a pessoa saia da nossa conversa, porque eu gosto de dizer que é uma conversa, né? A pessoa saia da nossa conversa ali, sabendo o que ela precisa fazer. Ela sabe o que ela precisa fazer. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que mudar minha percepção com relação a isso, tenho que ver isso, nanana. Só que eu sinto, não sei se por sermos nos identificarmos com a nossa parte humana, física, mas a pessoa sente necessidade de uma receitinha, sabe? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas e quem está ouvindo também eu acho que vai entender. Se você sai de um atendimento, eu também já passei por isso. Eu também, tanto em benzedeira, não me vem outro nome Sim, agora, sabe? Só vem o nome benzedeira, mas tem vários nomes para essas pessoas, né? sim, sim, sim. Geralmente é bem característico, aquela senhorinha que mora lá e que as pessoas levam os filhos para rezar, benzer. Isso. Você sai de lá, só que se a pessoa não te deu uma receitinha, parece que não foi tão. Você entende? Eu já ouvi muita gente É, falar isso, já senti isso. Ale, é muito simples essa resposta. A necessidade de alguém sair de um atendimento querendo uma receitinha, um ritual, é a mesma coisa da pessoa ir no médico e o médico não receitar nenhum medicamento. Aham, é isso aí. Aí a Não só pessoa vai lá, receitinha, como ritual, que você o falou aí. médico fala, tá tudo bem, você não precisa, só melhore a sua alimentação. Ela vai chegar em casa e vai falar, eu acho que esse médico não é bom, eu vou procurar outro. E enquanto a pessoa não sai Passou com a a charada. sacolinha de medicamento, eu posso falar como farmacêutico também, ou então, ai amiga, você não tem um remedinho para mim? Gente, isso tudo acontece também na área das plantas. Mas não é que existe a necessidade. É que se a gente for pensar, a gente pode transmutar isso fazendo de um outro princípio. Olha, eu tenho algo para você para te ajudar nisso. Mas vamos fazer um trabalho em conjunto? Você faz isso que eu te falei, muda seus hábitos, enfim, a recomendação que você der, que nós dermos para o nosso consulente paciente, e com isso eu estou te indicando isso para complementar. Uhum. Eu acho que o que falta é a palavra complementar. Porque a mesma coisa, quando a pessoa vai num terreiro, ela vai falar com uma entidade. Ela fala, eu queria um emprego. A entidade fala, eu vou te ajudar. Não é que a entidade vai voltar lá para a terra dela, fala, nossa, eu tenho que arrumar um emprego pro fulano, que senão... Não, gente, a entidade ela vai entrar na nossa energia e nos ajudar naquele processo. Mas não adianta nada ir lá pedir emprego e ficar no sofá com o controle remoto esperando o emprego. É. A mesma coisa acontece com as plantas, ou com tudo que envolve energia. Nada faz o milagre antes da gente. É só complementação, né? Muito. Complementação. É indicação, né? Por isso que eu falo, é indicação. Vou dar um banho disso, vou dar um amuleto daquilo para complementar. E você tem uma complementaçãozinha pra gente aí? Pode ser uma Tudo depende. complementação Para quê? Vai, para me tudo, fala para um qualquer coisa. tema, me fala um tema. Que tema você quer para o pessoal? Ah, Ou, aliás, vamos conversando, vamos deixar o pessoal mandar no chat? o pessoal tá meio fraco Vamos aí. deixar, Vamos manda conversar, aqui no gente. chat, gente, receita, um banho, enfim, para A que interação é a melhor situação, coisa. para que área da vida vocês querem. Enquanto a gente vai conversando,
conversando aqui, que eu tenho um assunto para tratar com a Lê. Vocês mandem aqui no chat para quem que vocês querem, eu vou indicar para Vai, vocês. gente, senão só eu vou ficar pedindo aqui, vai ficar chato, né? Uma coisa muito legal de ser falado quando a gente fala de ervas é que sempre entra um elemento junto, que é o sal grosso. Aham. Ah, esqueci de comentar, mas que bom que você trouxe. Eu O tava, sal tava grosso. querendo tirar uma dúvida, vai. Isso, o sal grosso. Sempre é indicado. Tome banho de sal grosso. Aí depois deu uma mudada. Não, mas o sal grosso sozinho não pode. Coloque alguma erva junto. Uhum. Gente, não adianta o banho de sal grosso para nossa energia. Parem, parem de usar sal grosso nos banhos. Hum. Sal grosso, radiestesicamente falando, vibracionalmente, é excelente para limpeza da casa, de objetos, do carro, de tudo. Nunca para o nosso campo energético. Sal grosso, ele é um ácido energético. Hum. Ele limpa tudo. Por isso que a pessoa toma um banho de sal grosso, ela fala, nossa, fiquei mole, me deu um Cheirou. sono, dá uma leseira. É porque o sal grosso limpa tudo, de bom e de ruim. Entendi. Só que como ele passa, é como se fosse uma água sanitária, um cloro na nossa energia, ele limpa e deixa os buracos energéticos. Aí a pessoa tem que ter o trabalho de ir lá e tomar um outro banho para tapar o buraco energético. Para quê? 2 trabalhos. Fora que o elemento do sal grosso é terra, apesar dele vir do mar. Ele tem energia telúrica, coisas materiais que envolvem a terra. Então, para o pessoal que quer fugir de obsessor, espíritos que grudam na nossa energia, o sal grosso te deixa como um self-service energético. Você fica vulnerável, né? Você fica. Vulnerável. Então, novamente, sal grosso é maravilhoso para limpar a casa. Ó, já dando uma dica, limpar a casa de dentro para fora, com uma água com sal. Para passar no estabelecimento, em Uhum. objetos, de repente um carro, a pessoa que dirige muito, até para tirar energias, né, pesadas do carro, mas no corpo não use sal grosso. Olha, gente, excelente dica. Eu sabia que, até eu ia perguntar justamente para você, se bem que porque é um mineral que não sei o que faz isso, né? Porque zera a tua, zera, não sei se é essa palavra, mas zera a tua energia. E depois você toma outro banho de erva, assim. Era essa a minha dúvida, porque eu já tinha ouvido falar muito, mas você foi lá e Ó, sem por eu te exemplo, perguntar, você falou. juntar folha de goiabeira, folha de limoeiro e folha de amora, pode ser as 3, pode ser só uma delas também, mas as 3 juntas. Fazer um banho em infusão. Lembrando que banho não se ferve. Banho é em infusão. A água, quando começou a levantar borbulha, joga a ervinha. Não precisa de muito também. Tem gente que coloca tanta erva que até seca a água. Uhum. Vira um creme, né? Não vira um banho, vira um creme. Fazer esse banho, deixa em infusão até chegar numa temperatura ideal para o corpo, é 1000 vezes mais potente do que o sal grosso. Uhum. E detalhe, já aproveitando que eu estou vendo aqui no chat, é bom para proteção, para limpeza energética, para afastar as visões negativas energéticas. Anotar. E o pessoal que não está anotando, depois é só assistir de novo, né? Também a live. De Vai novo. ficar disponível aqui no Instagram. A gente vai pôr no nosso canal do YouTube também. Então Isso já foi a aí, gente. primeira dica, ó, já foi a primeira dica. E eu vi aqui subindo também para conexão espiritual. Sim, eu acho que foi a primeira, nossa lindeza, Pois é, Karina.
Karina? Ah, então eu Foi. só vim subindo aqui a Aham, pergunta. foi a primeira. Um banho, uma erva, vamos dizer erva, porque assim, a gente fala banho, mas nem todo mundo tem habilidade para tomar o banho. Então vamos usar assim, erva, porque assim, tomar o banho, pegar essa erva, colocar dentro do bolso, fazer um amuleto, Ah, tá. Uhum. Tudo isso é válido. defumar com essa erva, ela continua com as mesmas funções. Ótimo. Ó, eu tô anotando, gente. Vamos, faça Tá? igual, tá? Porque até Ah, surge um mito, né, nisso. Eu adoro, gente, eu adoro quebrar mitos. Porque eu estudo muito para isso. E meu olhar científico, eu vou ali, eu falo, não, deixa eu entender o porquê, né? Eu sempre fui aquele do porquê, 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 até chegar na resposta. Então, a erva, que nem essas três ervas que eu passei, goiabeira, folha de amora e limoeiro. uhum. Tanto faz se vai usar em banho, defumação, amuleto, vai ter a mesma função. Aham. Cada uma dessas formas potencializa determinado elemento. A queima da erva, elemento fogo. Defumação, elemento ar. Banho, elemento água. Amuletos ou ter a erva junto de você, elemento terra. Só que aí deixa para um curso que, aliás, posso fazer um merchanzinho aqui rapidinho? Mas, por favor, por favor. Gente, muito em breve vocês continuem acompanhando aqui a Lê, me sigam também no @ocultismo moderno, que em breve curso de fitoterapia energética, Ah, eu vou fazer esse curso, gente. a magia das plantas. Então guarda aí que logo mais tem esse curso saindo do forno, tá assando. Porque Daqui a pouco tá saindo para vocês. eu já fiz dois cursos, um fitoterápico, nananã, para um nome assim, espiritualidade, outro magia, um curso de magia, assim, que muito interessante, que eu aprendi a fazer muitas coisas, inclusive uns borrifadores que eu gosto, várias coisas. Só que, gente, eu não tô puxando o saco do meu amigo, não. Não tô, sabe? E nem deu uma hora, 50 minutos, a gente tá conversando, ele trouxe muita informação, muita informação. Não vou falar que ele trouxe mais informações do que dois cursos que eu fiz, porque senão vocês vão perceber assim, nossa, tô puxando o saco mesmo. Não, só que são coisas profundas que ele tá trazendo, sabe? Então, vale a pena e eu sim quero fazer esse curso. Nossa, muito. Eu amo estudar sobre as ervas, amo aprender sobre as ervas, então, perfeito, adorei. Depois você quando ficar pronto, Depois eu vou estar divulgando aqui, aí, eu só estou esperando ele sair do forno. isso, quando Agora, estiver pronto, a respondendo gente. a dica para conexão espiritual. Pois Aí, essas ervas que eu vou falar servem para conexão espiritual, aumentar a aproximação com a centelha divina, escutar a voz da centelha, melhorar para sonhos revelatórios, a aproximação dos nossos amigos mentores, quero. e principalmente melhorar o campo vibracional para que muitas coisas na vida comecem a andar. Porque quando a gente se conecta com a espiritualidade, tudo anda. Verdade. Estão anotando? Mirra, Manda. Como? mirra. Mirra. Eu sabia que mirra é para prosperidade só, né? Mas olha Aí, aí, ó, ó. tá vendo? Lavanda, erva doce, artemisia, beladona, arruda e rosa branca. As 7 ervas da espiritualidade. E a gente faz. Eu sei que você já falou que a gente pode usar das 4 formas, mas cada uma por si ou junta, não. Opções. Uhum, Gente, quando a gente está com a nossa energia boa, na vibração, uma erva faz milagre. uhum, É tirar aquela ideia de que não, tem que ter 20 ervas no banho. Gente, até porque, agora trazendo até o lado científico, existe sinergia, que é afinidade, e existe antagonismo. uhum.
tem plantas que anulam o efeito das outras, tanto energético quanto na saúde. Então, essas coisas que a gente vê de um monte de erva junto para ter uma função, não tem necessidade. E, gente, não precisa fazer um desmatamento na Mata Atlântica para fazer o banho. Sim. Um punhadinho. Aí, talvez venha a pergunta, erva seca ou erva fresca? Para todos os rituais que eu vou fazer, eu gosto de trazer pelo menos uma das ervas frescas. Uhum. Eu gosto. Não é que tem que. Mas aí você pode usar. Ah, só tenho seca. Onde eu moro só tem seca. Usa seca. Uhum. O espírito da erva tá ali. A intenção tá ali. Então, isso basta. Gente, muito bom. E banho para olho gordo. Entre aquelas ervas que eu passei. A Ai, meu amora, Deus. a Minha folha de cachorra. limão e a goiabeira. Tô Deixa o atrapalhando. cachorro lá. Ele tá Vamos ter que latindo porque cortar tem depois. vida. E vamos ter que cortar Não, esse não pedaço. precisa. Não, é muito interessante essas coisas acontecerem, porque agora há pouco eu estava aqui e de quarta, desculpa, de terça, o pessoal aqui, né, corta grama. Tava Uhum. um barulho de máquina de cortar grama. Eu falei, vai a live assim mesmo, com grama, sem A grama. Isso é gente vida. tá vendo ainda. Exato, É assim. exato. Bom, Pois é. Ale, você tem mais alguma pergunta que você quer fazer? Eu Alguém te só mandou vamos perguntas responder só também? essa aqui do coelho, que é o nosso. É o meu seguidor número 1. Que ele quer saber sobre o Certo. banho e controle gordo. As ervas que eu mencionei anteriormente. Ah, Folha é? Também? de amora, limoeiro e folha de goiabeira. Aí, no Amora. caso, para passar essas energias, fazer um saquinho, pegar um saquinho, pode ser inclusive até um saquinho da cor roxa, coloca essas plantinhas dentro, costura, põe junto das suas coisas. Olha, boa dica, gente. Boa dica. Estamos a 1 hora com o nosso Fernando Lonan, maravilhoso, cientista que entende tudo de ervas. E eu aprendi muito com você, Lonan. Nossa, muito, muito, muito. E tudo que você trouxe, todo esse conhecimento que você trouxe pra gente, já sem a gente perguntar, você já foi falando, né? Sobre os aspectos emocionais, espirituais, o bem-estar mesmo, bem-estar holístico, né? Que a Exato, gente tá lidando aqui nessa vida humana para isso, para esse nosso bem-estar aqui, né? Nessa dimensão onde a gente está vivendo. exato. Então, eu fiquei assim, muito feliz porque era o que eu queria aprender mais, gosto do tema. E quando eu comentei, você falou assim: Nossa, eu amo falar sobre isso. Então, vamos lá. Então, fiquei muito feliz. Quero agradecer assim de coração. Imagina, Coração imagina. mesmo. E eu fico também à disposição. Tem aqui meu Instagram, o pessoal que quiser conhecer mais também, tirar alguma dúvida, alguma curiosidade, que eu nem entrei. Vamos deixar para uma próxima live, Vamos ter né? que fazer Falar sobre, mais. falar sobre dosagens, que é Sim, isso, muito muita importante. coisa, não deu tempo. Isso é Porque muita coisa, tem tem muito aquele assunto, então ditado: a diferença entre o remédio e o veneno é só a é dose. só a dose. Olha Só que isso. isso, Ale, também serve para espiritualidade, tá? Ah, não, nós vamos ter que marcar outra. Eu já fiquei com Tem. vontade. A dosagem não é só para beber a erva, Aham. é na nossa energia também. Porque, por exemplo, só dando um gostinho aqui pro pessoal, né? O pessoal fala, eu quero outra live. Tem muitas plantas, por exemplo, a canela, você vai tomar um banho dela para prosperidade, né? O popular banho de canela para prosperidade. Coloca lá um punhado de casca de canela para fazer o banho. Fala, porque o brasileiro, principalmente, a nossa cultura é quanto mais forte, melhor é. É. Uhum. Eu já vi gente indo para o hospital porque tomou um banho forte de canela com queimadura de primeiro grau na pele. Não, então nós vamos ter que
ter mais uma live ou esperar aí o curso. Mas a gente vai aproveitar de você em mais algumas vezes. A gente vai soltando mais um pouquinho, a gente vai soltando. Perfeito. E se quiser, fala também o Lonan tem vários cursos, gente. Entrem lá no Instagram dele, que vocês vão ficar Tem um sabendo link na mais sobre bio a com escola. todas. Isso, sobre a escola de ocultismo moderno, que vale a Exato, pena. exato. Bom, Tem, ó, tem o meu livro, O Poder do Fogo, que já foi lançado, que é um e-book que ensina a trabalhar com velas. O Poder do Fogo. Cores de vela, significado das chamas, combinações de cores. E não é só aquelas cores primárias e básicas, não. Tem mais de 20 e poucas cores que eu coloquei no livro. perfeito. Rituais, é assim, é aquele livro, os livros que eu escrevo, Ale, é assim, é guia para a pessoa estar com dúvida, ir lá e pesquisar de novo. Que Tem o bom. livro, tem atendimento com tarô, a minha mentoria com tarô, tem o mapa numerológico cabalístico, tanto pessoal quanto para a empresa. Tem os cursos que logo mais esse segundo semestre tá vindo muita coisa legal. E é isso, e tem lá o meu canal do YouTube, Escola de Ocultismo Moderno, que inclusive já tem várias aulas, tem mais de 500 aulas lá, falando sobre tarô, erva, espiritualidade, tudo de bom. Que Então bom, quem quiser, que só ir lá bom. conhecer também. Ótimo. Gente, continue então assistindo aos vídeos aqui do arroba infinitamente e do nosso amigo Lonan, tá bom? E qualquer coisa, escrevam aí desse vídeo mesmo que nós vamos postar aí no Instagram e Daqui depois no YouTube. a Coloquem pouquinho. comentários. Se vocês quiserem comentar ou pedir outros temas de live também, é muito bem-vindo, tá bom? Obrigado Exato. pela presença de todos e obrigada, Lonan. Eu que Gratidão agradeço, mesmo gratidão por para você ter todos aceito. que estavam aqui com a gente nessa tarde. Foi um imenso prazer, como sempre. Adoro compartilhar, fazer essa troca com todos vocês. E sempre que precisarem, sempre que quiserem, é só chamar o Lonan que o Lonan vem. Obrigada, Lonan. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.